Para começar o programa hoje falando um pouquinho sobre direito na adoção, nós vamos conversar com o advogado Dr. Eduardo Veríssimo Inocente, que vai contar um pouquinho para nós como que é o processo, como funciona a adoção, todo o sistema legal, para que você possa ter noção e conhecer um pouquinho mais. Doutor Eduardo, prazer tê-lo aqui, boa noite. Boa noite, Carmona. Muito obrigado por ter vindo. E a gente começa perguntando sobre os aspectos sociais, né, da adoção. Quais são os principais fatores que levam uma mãe a abandonar uma criança, um filho? Então, no primeiro lugar, o que vem aí na cabeça das pessoas é a questão do desafeto, né? O que não propriamente isso ocorre. A gente sabe aí que por muitas vezes a mãe acaba dando à adoção o filho ou ainda abrindo mão do poder familiar por uma questão mesmo de miséria. Apesar que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que a miséria, a pobreza não é aí um fator que justifique essa questão da mãe dar o seu filho em adoção ou abrir mão do poder familiar. Mas até por uma questão das políticas públicas, que a gente sabe que por muitas vezes não consegue ser cumprida na sua proposta, os juízes levam isso em consideração. Então, além do desapego, nós temos aí um fundo de pano muito maior atrás de uma questão da mãe abrir aí o poder familiar, né, ou mão do seu filho. Hoje a gente sabe que o processo de adoção ele é demorado. Por que existe essa demora? A lentidão dentro de um fórum, num cartório, como que funciona isso? Por que essa demora? Não necessariamente. O que ocorre é o seguinte: as pessoas, quando elas têm a intenção de adotar, elas idealizam, né, uma criança. E normalmente a procura maior é por meninas de 3 anos e branca, e meninos até eventualmente 5 anos. O que ocorre é que essas crianças são muito difíceis de serem localizadas, né? Porque apesar de haver 20 mil abrigados no estado de São Paulo, somente 13% estão abertos à adoção. Então, acima de 6 anos, nós encontramos algumas crianças para adoção, de 12 anos, mas o que acontece? A pessoa, quando ela vai adotar, ela idealiza ou uma criança recém-nascida ou até 3 anos. E isso acaba dificultando um pouco o processo de adoção. Por exemplo, se eu quero adotar uma criança de 6 anos, de cor parda, eu teria muito mais facilidade em adotar, essa criança estaria muito mais fácil no meu lar, do que se eu insistir em ter uma criança de 3 anos, branca, e uma menina, que é a preferência que vem se demonstrando nas pesquisas. Ou seja, há sempre então uma questão de preconceito em não adotar aquela mais escurinha, e sim a branca e até com menos idade, é isso? Isso, não só em relação à questão de cor, mas também uma ideia equivocada que as pessoas têm na questão da formação da personalidade. E isso não corresponde a uma verdade. Conversando aí dentro dessa pesquisa com alguns profissionais, eu tive como referência crianças que foram adotadas aos 10 meses e que eventualmente nos seus 12, 13 anos se revoltaram com a situação da adoção, e crianças que foram adotadas com 12, 13 anos e que hoje são crianças aí gratas aos pais adotivos e que têm aí já um perfil de filho natural. Então, o que ocorre, além dessa questão do preconceito quanto à cor, existe também um preconceito no que diz respeito à formação da personalidade. As pessoas, de forma equivocada, acham que adotando uma criança recém-nascida ou adotando uma criança de 3 ou 4 anos, elas vão poder formar a personalidade daquela criança com as características da família. E isso, as pesquisas têm se demonstrado, e até os profissionais que estudam isso de forma direta, psicólogos, assistente social, que não corresponde a uma verdade, que a criança, a formação da personalidade, sim, há um fator colaborador da família, mas não necessário aos 4 ou aos 12 anos. O senhor falou que existe hoje 20 mil abrigados. Por que só 13 mil podem ser ou podem estar fazendo parte de um processo de adoção? Então, isso ocorre porque necessariamente não todos que estão dentro de um orfanato, eles estão aptos a serem ao processo de adoção. Muitas vezes, por uma denúncia, o próprio conselho tutelar, ele vai e retira essas crianças dos pais porque vivem em extrema miséria. Então, às vezes é uma vizinha que denuncia ou mesmo há aí uma queixa a respeito dessa situação, eles vão e retiram. E também, o que as pessoas não sabem, mas existe a possibilidade, é daquela mãe que naquele momento que ela tem o filho, ela não apresenta condições de criá-lo, ela pode deixar num orfanato, isso existe um prazo, ela na verdade, para que ela possa se reestruturar a sua família e buscar essa criança posteriormente, né? Naturalmente isso não é de conhecimento de todos, mas essa possibilidade existe. Então, até veja, porque se fosse de conhecimento de todos, o que ia ter de mãe deixando criança em orfanato, em casas de abrigo? Se usando, né, se utilizando
subsídio, essa brecha. Né? Exatamente. Então, o que acontece? As crianças que estão lá, nós temos sim, as crianças que já estão desconstituídas do poder familiar, né, dos pais, aí elas podem ser adotadas. E aquelas que não necessariamente, que estão lá ou porque estão por um período, ou porque foram afastadas dos pais por um período curto. Então, por isso, né, a razão de que, eventualmente, somente 13% das crianças podem ser aptas à adoção. Até que ponto os avanços tecnológicos eles ajudam no processo da adoção? Isso é uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que nós temos o fator positivo, do outro lado nós temos o negativo de uma forma muito relevante. Então, por exemplo, hoje se nós entrarmos na internet ou até mesmo no próprio Orkut, digitarmos em comunidades lá adoção, nós vamos ver, dentro do lado positivo, mães que trocam ideias a respeito dessa situação, de que falam da dificuldade, de que falam sobre os grupos de estudo e apoio à adoção, que é o GEA, né? Como ir, como você deve proceder nesse caminho da adoção. E por esse lado é muito positivo. Agora, por um outro lado, sempre tem aí as pessoas revestidas de má fé, tentando se utilizar desse meio de comunicação, né, para virar grandes intermediadores e colocar crianças à venda. Então não é difícil, infelizmente, você verificar anúncios de crianças na internet serem vendidas e mães até desesperadas pleiteando aí um filho e várias manobras. Então, assim, dentro dessa sua pergunta, eu acredito que tem o lado positivo, que é das pessoas bem intencionadas que querem trocar ideias a respeito da situação, né, para agregar valores, sim, e as pessoas mal intencionadas que querem fazer isso infelizmente tem em qualquer lugar, né? Sim. Esse tráfico de crianças no Brasil é uma questão, existe muito dentro do Brasil, o tráfico internacional. Aqui no Brasil, o senhor tem um número ou alguma coisa representativa para passar para o nosso telespectador? Olha, em questão de números eu não vou poder te informar, mas o que eu vou poder te informar é que cada vez está ficando mais difícil essa questão da ilegalidade da adoção, chamada então adoção brasileira. Por quê? Porque desde o caso do Pedrinho, todos os cartórios, no momento que eu chego lá, por exemplo, falo que eu vim registrar meu filho, que ele nasceu em casa, todos os cartórios são obrigados a oficiar a Vara da Infância e da Juventude da comarca para que possa se averiguar. Por quê? Porque é natural que hoje em São Paulo, Rio de Janeiro, uma pessoa que vá lá com o filho apresentando características de classe média, que seja no mínimo estranho que aquela criança tenha nascido em casa. Então, assim, hoje nós temos o quê? A lei, ela acaba, e depois do ECA, né, com essa criação do cadastro, de toda essa formalidade e burocracia que há para o processo de adoção, depois dessa situação, em especial do Pedrinho, se tornou um pouco mais difícil essa questão da ilegalidade ou da adoção brasileira, ou até mesmo da questão aí de crianças serem mandadas para outro país. Mas existe, tá? Isso ainda existe, mas cada vez o cerco está se fechando mais. Que é uma boa notícia, né? Sim. Legalmente falando, quais são os aspectos que nós devemos respeitar num processo de adoção, ou devem ser respeitados? Tá, eu vou colocar algumas questões legais e depois a questão da prática, né? Quanto às questões legais, que nos traz aí tanto o Código Civil quanto, na verdade, o ECA, nós temos que a adoção não pode ser feita por procuração. E aí eu digo isso porque nós temos a possibilidade no casamento, desde que seja uma procuração com poderes especiais, na verdade, e de forma pública, pode ocorrer. Na procuração, não. Na adoção, melhor dizendo, não. Então, não pode ser feito por procuração. O que sempre vai ser primordial vai ser o bem-estar da criança, se aquela criança vai ser, eventualmente, se ela está apta a fazer parte daquela família e aquela família a recebê-la, certo? Nós temos uma outra questão também no que diz respeito à idade. Deve haver uma diferença de idade do adotante, de 16 anos, para o adotado. De quantos anos? 16 anos. 16 anos. A lei traz que deve ser 16 anos. Entre outros aspectos legais que devem ser respeitados. Quanto à questão prática, o que nós temos é assim, é o cadastro. Então, a pessoa interessada em adoçar, ela deve ir ao fórum, ela deve ir na parte social, fazer um cadastro, onde vai ser solicitado uma série de informações, né? Então, ela preenche aquele cadastro, vai passar por uma psicóloga, vai passar por uma assistente social, né? Vai ter que responder algumas perguntas. E apta, aí habilitada ao cadastro, ela deve esperar. E aí uma surpresa dentro desse trabalho de pesquisa que eu tive é que a orientação dos juízes é que não se cria um vínculo afetivo com a criança.